Olá pessoal, bem-vindos à minha crônica eletrônica, que tem agora o título de As Pessoas, os Números e o Tempo. São Paulo bateu mais um recorde na pandemia, 434 mortes em apenas 24 horas. De acordo com as estatísticas oficiais, só aqui no estado de São Paulo já seriam mais de 13 mil mortos pelo coronavírus. Mas os infectologistas dizem que esse número é muito maior. Pode multiplicar por 10. Isso por causa das subnotificações. Seja como for, o número menor ou o número maior, a situação é preocupante. Como é que se explica que as autoridades autorizaram a volta ao trabalho, hein? Agora a precipitação está cobrando seu preço. Deixaram o coronavírus circular, perigoso e invisível, e muito mais gente foi contaminada. Como diria aquele ministro lá do Supremo Tribunal Federal em Brasília, são tempos estranhos. Não é assim que o Marco Aurélio fala? São tempos estranhos. Tempos estranhos em que surgiu até o boato de que os hospitais de campanha do Pacaembu e do Anhembi, que foram erguidos especialmente para atender os doentes de Covid-19, seriam desativados nos próximos dias aí, enquanto os números não param de subir. Isso não faz sentido, gente. Uma coisa não combina com a outra e as duas não correspondem à realidade, que somente as famílias atingidas conhecem muito bem. São Paulo já não sabe para que lado correr. Alguns estão contentes porque voltaram ao trabalho, outros arrasados com a perda de gente querida, de amigos. Essa confusão que está acontecendo agora já era esperada. É o que os psicólogos, inclusive, chamam de quarta onda. Quando as pessoas isoladas em casa e em dúvida sobre o futuro começam a ser afetadas pela solidão que gera angústia, ansiedade e medo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, mas acontece principalmente com os idosos. Não é só São Paulo que está nesse abre e fecha danado. São muitos os municípios pelo Brasil que reabriram o comércio e que agora estão sendo obrigados a fechar outra vez. Dizer que tudo depende das internações e da disponibilidade de leitos nos hospitais, isso aí é um engodo. Apenas confunde ainda mais a população. De que adianta você ouvir autoridades dizendo que há vagas sobrando nos hospitais de campanha quando alguém da sua família está entubado numa cama? Os números confundem qualquer um, ainda mais considerando, pelo menos na minha opinião, que vidas humanas são infinitamente mais importantes do que estatísticas, né? Nem a Cidade de Deus escapou. Fica lá no Rio de Janeiro, onde 30% dos seus moradores estão infectados. Sabe o que é isso? Aqui em São Paulo, está todo mundo falando aí da volta do futebol a partir de 1º de julho. Só que os testes detectaram que 21 jogadores do elenco do Corinthians já tiveram coronavírus. Isso para não falar dos outros times. Será que isso já não é suficiente para suspender essa ideia de jirico? Até o Casagrande, o ex-jogador, comentarista, reclamou, comparando esse retorno prematuro com aquele 7-1 que a seleção brasileira tomou contra a Alemanha. Só que agora seriam 7-1 contra a vida. Números. As pessoas não podem ser vistas e nem tratadas como apenas uma mera estatística. Ainda mais num momento tão grave como esse que nós estamos vivendo. As pessoas não são números. Elas são vidas. As pessoas têm família. Elas sentem. Eu queria agradecer muito aqui à Rádio Caxias, lá da Serra Gaúcha, rádio onde eu comecei a minha carreira como comunicador e que me deu a oportunidade de fazer diariamente a minha crônica eletrônica no programa Boa Noite Caxias. Eu estou agradecendo hoje em especial porque eu acabo de completar a 100ª crônica eletrônica no Boa Noite Caxias. É um programa muito bacana que mistura música, informação, notícias daquele momento com coisas como essa, a minha crônica eletrônica. Então, o Luiz Almeida e o Otaviano Fonseca, que estão me dando essa oportunidade, eu quero agradecer muito, do coração, porque eu estou me realizando bastante
fazendo esse trabalho, que é ao vivo todas as noites. É de segunda a sexta-feira, entre 10 e 11 da noite, pela Rádio Caxias. Você pode acessar pelo computador ou pelo celular através do site radiocaxias.com.br. Aí você clica lá, vivo, programação ao vivo, entre 10 e 11 da noite, de segunda a sexta-feira. Eu estarei participando junto com meus amigos Otaviano Fonseca e Luiz Almeida. Muito obrigado, muito obrigado. Como diria Oscar Niemeyer, tudo passa muito rápido, né? A vida é um sopro. Brito Júnior, do outro lado da notícia.